3h58. Falta alguns minutinhos pra fora, pra ficar guardando. Pergunta se tá. Pessoal, escreve aí se tá funcionando o áudio normal, se dá pra ver, se dá pra me ver. Pra gente ouvir o áudio, né? Dá pra me ouvir e dá pra me ver. Se tiver alguém presente já aí. Vou tirar o barulhinho. Esqueci disso. Deixa eu rapidinho buscar a ficha. Live de açúcar, leite em pó e leite, que é o sal que eu esqueci de pôr aqui. Bom, já deu 4 horas? Gente, gostaria de agradecer a presença de quem já está presente aí, quem já entrou na live. Essa live, como eu falo sempre, essa live vai estar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Depois que encerrar a live eu vou transformá-la em vídeo e enviar para o YouTube. E então não tem necessidade de estar presente no momento, só quem realmente quiser fazer perguntas aí precisa estar ao vivo, né? Pode ser assistida mais tarde. As perguntas que forem feitas, se eu não conseguir responder todas na live, eu consigo responder depois por escrito, porque vão ficar disponíveis as perguntas para mim e aí eu vou estar conseguindo colocar a resposta por estar no Facebook, tá? Tá tudo configurado para isso. Bom, hoje nós vamos aprender... antes eu gostaria de agradecer novamente a Estaca Guarulhos pelo privilégio de estar dando esse treinamento mais uma vez e lembrando que, embora seja um treinamento solicitado pela Estaca Guarulhos, eles abriram as portas para quem quisesse participar da live. Então, tanto os membros da Estaca Guarulhos quanto os membros de qualquer estaca do nosso Brasil e tanto não membros da igreja podem participar da live, não tem problema nenhum, tá? Eles abriram isso para todas as pessoas participarem que desejarem. Nós já aprendemos a técnica do alho, a técnica da pimenta, a técnica do louro. São lives que já estão no YouTube disponíveis, tá? A técnica do sachê com álcool e algodão e a de embalagem de alumínio, que é o sachê de gás carbônico, a técnica do gelo seco. E vamos dando continuidade à nossa maratona. Agora nós vamos aprender açúcar, leite em pó e leite, tá? Eu dei uma passada no mercado hoje. Por isso que eu estava quase um pouquinho atrasada aqui, que eu sempre abro 10 para as 4, hoje eu tive que correr um pouco mais. E a live, comprei algumas coisas que eu gostaria de estar mostrando para vocês, mas infelizmente o açúcar mascavo estava muito caro, eu não tive coragem de pagar. Eu sou o tipo de pessoa que boicota mercado quando eles exageram no preço do produto, tá? Então eu só pago se realmente estiver dentro do meu alcance e se for um preço justo. Porque você passa 4, 5, 6 mercados e vê um preço com diferença de 7, 8 reais, uma coisa que custa 6 e tá 16, 17, como foi o caso do açúcar, eu sempre paguei 6, no máximo 8 reais no quilo, no meio quilo, e hoje eu fui ver no mercado e fiquei assustada, o meio quilo estava custando R$16,90, então eu boicotei. O açúcar mascavo, só vou falar dele pra vocês, mas não vou mostrar pra vocês. E o demerara estava em falta no mercado que eu fui. Como eu já tinha passado por 2 mercados, então eu também não trouxe o demerara. Deixei para comprar no mercado que é sempre mais barato e aí não quis voltar nos outros. Tá bom, vamos lá. Vamos passar isso para cá pro lado. E os açúcares. Tá. Não sei quantos conhecem, sabem com o que eu realmente trabalho. Faz um bom tempo que eu não tenho trabalhado com isso, mas eu sou cake designer, eu trabalho com bolos artísticos, então açúcar para mim é a coisa mais importante que existe. É praticamente impossível fazer um bolo artesanal cheio de frufru, em alto relevo, 3D ou coisa parecida, se não tiver açúcar, é impossível.
Você consegue fazer uma obra de arte com alguns cremes, mas vai sempre em algum creme vai precisar do açúcar, então não tem como. Mas aqueles bolos que tem pasta americana, que tem glacê real, todos eles vão muito açúcar, tá? Então, um dos açúcares que eu tenho em casa, que eu sempre armazeno, é o açúcar de confeiteiro. A marca mais em conta no mercado e a mais fácil de achar é da União, é o Glaçúcar. Então, eu sempre tenho dele. Eu peguei um que eu já abri e reembalei ele para vocês verem que ele ficou bem empedrado, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje na live, sobre os açúcares que empedram, tá? A parte do açúcar, desde quando eu me conheço por gente dentro do evangelho, que eu aprendi armazenamento dentro da igreja, ele sofreu uma mudança drástica, tinha muito tabu em cima do açúcar, era só o açúcar cristal que podia ser armazenado antigamente, e era bem rígida a regra, porque o açúcar cristal era mais saudável, etc e tal. Mas com o passar dos anos, tantas pessoas começaram a armazenar e viram que, sim, cada açúcar ele tem sua função. Então eles viram que havia necessidade dependendo das necessidades da família e da profissão da pessoa, a necessidade de armazenar outros tipos de açúcar. E aí, com o passar dos anos, percebeu-se que o açúcar ele não tem validade. Se ele não tem validade, significa que ele não estraga com um número de tempo aí de guardado maior do que os outros produtos. Então significa que não há uma preocupação tão grande com relação a uma técnica para armazenar o açúcar. Vocês vão ver hoje que não precisa de nenhuma técnica em especial. O único truque ou técnica que a gente vai usar é não manter na própria embalagem, porque a própria embalagem é fina demais, tá? Então, o açúcar de confeiteiro, ele é bem fininho e ele é misturado com um pouquinho de amido de milho. Então, ele fica mais duro com facilidade. Ele em 2, 3 meses, dependendo do tempo também que já estava no mercado, se ele já estava empedrando no mercado, ele empedra muito mais rápido. Mas, mesmo tanto duro que nem tá esse aqui eu não vou conseguir quebrar ele na mão. Até dá pra quebrar um pouquinho na mão, mas tem partes que tá muito dura. Aí como que quebra? Você vai ralar ele numa peneira e ele volta a ser o açúcar fininho e quase que impalpável, porque ele tem um pouquinho de amido que transforma ele num açúcar bem fininho e ele é bem moído. Então ele volta a ficar normal. Dá pra fazer o glacê real, que é feito com clara de ovo, ou qualquer outro creme patissier, outros cremes que você vai usar, até mesmo a pasta americana que precisa estar completamente desempedrado o açúcar, você consegue usar passando na peneira, tá? Você vai esfregar a pedra do açúcar na peneira para ela ralar nos buraquinhos da peneira, tá? Não vai ficar batendo lá e chacoalhando a peneirinha para ele passar, porque ele não vai passar. Ele vai estar realmente... eu deixei o açúcar entrar em contato com o oxigênio, então o oxigênio quebra a molécula do açúcar e ele empedra. Agora, se o açúcar empedrou numa embalagem que não foi aberta, você consegue quebrar as pedrinhas o máximo possível com a mão. Em alguns treinamentos que eu fiz de armazenamento, eles dizem para soltar de 1 metro de altura o pacote no chão e ela já quebra em 5 pedaços. Você solta mais uma vez a 1 metro de altura e já quebra em mais pedaços. E o resto você consegue quebrar na mão. E ele volta, sem precisar da peneira, a ficar maleável assim, enquanto o pacote estiver fechado. Depois que o pacote abrir, é aquela história, quebra a molécula e aí ele fica bem mais fácil, mais difícil de desmanchar a pedrinha, tá? Então, isso se trata do açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro e o impalpável, tá? Esses empedram com certeza. Agora, quando se trata do açúcar cristal, ele é bem mais difícil de empedrar, tá? Bem mais difícil. E quando ele empedra, se tiver uma PET, por exemplo, se dá uma apertadinha na PET, ele se solta todinho. Ele tem uma facilidade maior de desmanchar. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Eu também trabalho com açúcares coloridos, tá? Ele é o açúcar cristal, então ele fica duro, mas você consegue mexer. Esse açúcar aqui, esse verde, ele já tem mais de 2 anos que está nesse vidro. Não tem técnica nenhuma, eu só isolei ele e essa tampa, ela é boa por causa da borracha dela aqui dentro. Então ela tá com a tampa do açúcar vermelho aqui, junto com a do verde. Então ela dá mais facilidade para soltar o açúcar, tá? Para ele ficar soltinho. Agora eu tenho um que tá com, acho que 5 anos no vidro.
Olha, vai soltando pelo meio, mas é bem mais difícil, vai ter que usar bem mais força para soltar, porque tá muito mais tempo armazenado no vidro, tá? Aí se eu não consigo soltar, ainda sobrou um pouco lá no fundo que eu não consigo soltar. Se você passar uma colher, claro, que limpinha, bonitinha, sequinha, passar uma colher lá, você consegue soltar todo o açúcar. Então o cristal também não tem muito mistério para você, depois de armazenado, você soltar as pedrinhas dele. É muito mais fácil até do que o açúcar que às vezes precisa passar na peneira, tá? Todos aqui são açúcar, todos os tipos que eu usei. O Demerara é um açúcar mais saudável, ele não passou por todos os processos que esse passou. Ele ainda passou por processos a menos do que esse daqui. Então, esse passou por muito processo, esse passou por muito processo, esse um pouco menos e o Demerara bem menos, tá? Então, o Demerara, ele também não estraga, ele também tem validade permanente, não tem problema. O único açúcar que vocês têm que armazenar por no máximo 2 anos, no máximo, gente, tá? Eu sempre coloco nas minhas embalagens, 1 ano é o açúcar mascavo, tá? Ele fermenta e ele fica bem acentuado aquele gosto de cana de açúcar, de caldo de cana azedo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar caldo de cana azedo, mas quando ele fermenta, ele fica com gosto de caldo de cana azedo. E aí não dá para o uso, ele estraga a receita, tá? Não vai fazer mal se você usar, mas o sabor não dá, é inconfundível. Não dá pra colocar ele muda completamente o sabor da receita. Mas se aconteceu de alguém provar, comer, não vai morrer, tá? Fica tranquilo que ele não mata só porque tá fermentado. Mas vamos usar a lógica. A bebida alcoólica, ela vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o açúcar, sai o açúcar e ele é fermentado. O líquido que forma, eles tiram o álcool e aí fermenta mais o álcool o caldo da cana-de-açúcar e aí fica aquele gostinho de azedo. É esse gosto de azedo amargoso. Então tem muita gente que bebe pinga e não morre, então não vai passar mal, entendeu? É essa lógica que eu quero usar para vocês. Então, quando forem armazenar, vocês só precisam se preocupar em melhorar a embalagem. Não precisa nem trocar a embalagem. É claro que tem aquelas irmãs e aquelas amigas que adoram o visual merchandising da garrafa PET. E aí elas abrem a embalagem e colocam na garrafa. Perfeito, gente. Não tem nada de errado, não tem problema nenhum. Pode sim abrir, eu gosto, sou fã da garrafa PET, porque por causa do plástico, a qualidade do plástico ajuda muito na hora de armazenar e não tem custo alto para fazer armazenamento em grande quantidade. Por isso que eu sou fã da garrafa PET, tá? E o visual que ela deixa, por ser transparente, é fenomenal. Então, se vocês abrirem, colocar na garrafa, passar para uma garrafa PET, fechar, a única coisa que vocês precisam se preocupar é em passar uma fita crepe, tá? Não precisa técnica nenhuma lá dentro, não precisa gelo seco, não precisa gás carbônico, não precisa sachêzinho, nada. O açúcar não precisa de nada disso, tá? A única coisa é se preocupar em passar 3 voltas da fita crepe. Se for uma fita crepe dessas bem baratinha, igual a minha que é bem fininha, passa 4 ou 5 voltas, tá? Passa um pouquinho mais. O mel, não pode faltar no armazenamento o mel, tá? Tem rótulo, né? Tem. O mel, ele é muito saudável, ele serve como remédio para muitas receitas, tá? De chás e coisas mais. O mel puro, ele cura muitas enfermidades, né? Então, é uma coisa que não pode faltar e ele substitui sim o açúcar em muitas receitas. Se você não tiver açúcar em casa e tiver mel armazenado, beleza, mas usando aquela lógica do tabu de antigamente, as pessoas perceberam que só armazenar o açúcar cristal e o mel tinha um custo mais alto. Então, por isso que elas abdicaram do padrão e incluíram o açúcar refinado. Ele é bem mais barato, não é tão saudável, mas é bem mais barato. E ele supre a necessidade em algumas outras receitas que são receitas mais baratas. Numa emergência, ele supre bastante a necessidade, tá? Então, e o mel serve também para adoçar muitas coisas, não só para medicamentos, chás ou receitas para você se curar de alguma enfermidade. Tem um açúcar também que quem usa mais são os diabéticos, tá? Ele é um açúcar, ele também pedra, mas ele também se solta igual o açúcar cristal. É o açúcar, eu tô com a marca Magro aqui, é o açúcar light, tá? Esse açúcar, e ele é bem fininho, ele adoça pelo menos umas
15 a 20 vezes a mais a receita que você está fazendo. Então, enquanto eu usaria, vamos supor, uma xícara desse açúcar aqui, tá? Não se importem com a marca, porque quando trata de açúcar refinado, a única diferença é a moenda. Alguns são bem mais moídos, são bem mais finos, mais pó, e alguns são um pouquinho mais grossos, se aproximando até, estou falando do refinado, mesmo a moenda dele se aproxima do açúcar cristal, tá? Então a única diferença no açúcar não é sabor, é a moenda, tá? Quando se trata de marca. Por isso que algumas marcas são mais baratas e algumas são mais caras, porque se você perceber, as marcas mais baratas elas são mais grossas. É o açúcar refinado, como todos os outros, mas ela não foi tão moído quanto o açúcar de uma marca superior como da marca União. Da União é bem fininho, tá? Então esse aqui também não tem técnica, é açúcar. Perdão, esse não é, ele é considerado um açúcar, mas ele é feito de outros produtos, outras químicas, tá? O objetivo é as pessoas que são diabéticas, elas não podem ter excesso de glucose no sangue. Então, no caso desse açúcar aqui, ele é preparado com outros ingredientes e a quantidade que é necessária para colocar, enquanto uma xícara de açúcar do refinado para uma receita, aqui vai um pouquinho menos que uma colher de sopa. Então, é uma diferença muito grande na quantidade, tá? E aí, automaticamente, além de ser preparado com outras coisas que não vinculam a glicose, ele ajuda a pessoa. Então, se você tem algum diabético na família, armazene pelo menos meio quilo desse daqui, tá? Pelo menos meio quilo para cada mês, para ajudar a pessoa que tem esse problema na família. Demerara, refinado, cristal, o mascavo, acho que eu não esqueci de nenhum, mel, né? Acho que eu não esqueci de nenhum açúcar. Se eu esqueci de algum que vocês costumam usar e eu não falei, podem fazer as perguntas depois embaixo, que daí eu digo a validade e se ele porque o que eu conheço assim que me lembre agora, que me remete à memória, o único que tem validade de 1 ano é o açúcar mascável, porque ele fermenta, tá? Os outros todos é validade indeterminada. Mas eu, em particular, eu sempre coloco no máximo 5 anos para validade do açúcar, tá? Eu sempre estou procurando no meu armazenamento fazer um rodízio mais rápido. Como o açúcar e o arroz são validade permanente, eu costumo colocar no máximo 5 anos para eles. O arroz, a partir de 5 anos, ele começa a perder propriedades. O açúcar é indiferente, tá? Então, dá pra deixar tranquilo. Ah, não vou fazer rodízio, eu tenho muito açúcar armazenado, não dá conta de fazer rodízio. Daqui um tempo, quando eu tiver gastos, os mais antigos, eu vou começar os de 10 anos. Beleza, o açúcar não tem problema não, tá, gente? Mas eu aconselho a fazer um número X para sua família e usar o rodízio de 5 anos. É um conselho pessoal meu, é como eu faço, tá? Então, na parte de açúcar, se ficar alguma pergunta, vocês façam embaixo, depois a gente esclarece todas as perguntas junto. Na parte do leite, não é que eu defenda a marca, tá, gente? Mas o Nestlé, ele, por experiência própria, em todos os treinamentos que eu já fiz, a marca da Nestlé, ele dá uma validade de 2 anos na lata. Todas as outras empresas, elas dão menos tempo na lata. 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, mas nenhuma dá 2 anos. E todos rançam. Qualquer leite, integral ou desnatado, eles rançam quando se trata de leite em pó, tá? É óbvio que seria bacana, muito bacana, se todos armazenassem o leite em pó, mas eu sei por experiência própria que é muito difícil armazenar, que é uma coisa que a gente usa em quase todas as receitas. Tanto doces quanto salgadas tem leite, tá? Vamos por aí, uns 80% das receitas que eu faço na minha casa, elas vão leite. Minha família ama leite. Eu uso uma média de 5 caixas de leite longa vida por mês. Então, é uma média de 3 caixas para a família tomar como café da manhã ou como um lanche, e as outras 2 caixas para receitas. Então, imagine se eu tivesse que armazenar todos esses leites na técnica do em pó. O custo seria bem mais alto. Eu já fiz o teste e realmente aumenta muito. Então, a minha sugestão é, você não tem problema você comprar de outras marcas, tá? O leite em pó. A única diferença é que as outras marcas elas vão durar menos tempo. E se você comprar de outra marca, procure comprar em lata, que aí você consegue ter uma margem de segurança de pelo menos 6 meses ou meio ano a mais do que está escrito na lata embaixo, tá?
Se você comprar Nestlé, você pode ficar garantido, tranquilo, que você vai conseguir guardar essa lata por 2 anos e ela não vai rançar. Outra coisa, quando o leite rança, é que a gordura que está no leite, mesmo ele estando em pó, ela fica velha. E por ela ficar velha, ela traz um sabor e um paladar desagradável. Ela tem uma textura diferente. Então, só que não está estragado. Se alguém tomar, não vai passar mal. Só que o sabor é desagradável, não é tão bom. Adulto até consegue tomar, mas criança não consegue tomar. Ela identifica na hora e fala, isso tá ruim. Para ela tá ruim, ela acha que tá estragado. Então, o meu conselho é não passar a data da validade, tá? Do produto. Não tem necessidade de tirar ele da embalagem, mas no caso dessas embalagens aqui, o ideal é colocar numa embalagem mais resistente. Eu costumo colocar nessas daqui, porque eu tenho dessas sobrando, tenho muitas embalagens dessa. Eu sou muito fã dessa embalagem de alumínio. É tanto que eu fiz a live na semana passada e eu mostrei fazendo o sachê de gás carbônico, que é o próprio da embalagem, e eu selei a embalagem no ferro de passar. E teve uma pergunta que dizia assim, mas eu preciso de um ferro especial de passar roupa? E eu não tinha parado para pensar que passa numa boa. Porque essa embalagem ela é feita de 7 camadas, entre plástico e alumínio. E as camadas de plástico estão do lado de dentro, não do lado de fora. Então a última camada aqui ela é de um alumínio muito do fino e muito do especial. Então o que acontece? Não gruda no ferro, porque a última embalagem, a última camada da embalagem é alumínio. Então se você quer armazenar o leite em pó nessa embalagenzinha, nesse tipo de embalagem, essa aqui um roedor consegue roer. Essa aqui é bem mais difícil, principalmente se você colocar nela e colocar ela dentro de uma caixa ou dentro de um armário. Fica bem mais difícil do roedor roer. É quase... nunca aconteceu comigo, o roedor não conseguiu morder essa embalagem. Coloca as embalagenzinhas de leite em pó que você, e de preferência assim, de 400, que daí quando você abrir, você tem uma facilidade maior para poder usar, porque daí eles vão estar fechadinhos na própria embalagem. E coloca eles nas embalagens aqui, porque essa embalagem aqui já tem 1 ano de validade. Então é só dar uma melhorada na qualidade da embalagenzinha fraca dela. E fecha com ferro. Sela com ferro a embalagem, tá ok? E está armazenado. Como eu falei, quando se trata do leite, que é um produto que é considerado, entre aspas, caro no dia a dia de tudo que a gente usa, existem algumas outras técnicas. Eu peguei a caixinha mais barata de leite condensado que tinha no mercado hoje, para falar para vocês que não importa a marca, quando você for armazenar leite condensado para fazer leite. A única coisa que você tem que se preocupar é que quando você for fazer leite condensado com leite condensado, ele vai ficar um leite doce, então vai dar para receitas doces, para um chocolatado, para um pudim de chocolate, para um pudim, para um manjar, tá? Se você for transformar o leite da caixinha em leite. Depende do paladar seu, mas essa caixinha dá para fazer até 2 litros de leite, dependendo da receita que você vai fazer. Se você quer um leite um pouco mais grosso, mais firminho, mais consistente, aí você faz 1,5 litros. Mas dá, e numa emergência para matar a vontade de uma criança, alguma coisa assim, indiferente da marca, você consegue fazer 1,5 litros de leite garantido com a caixinha, tá? E isso aqui, tanto na caixinha quanto na latinha, você armazenar, a validade é no mínimo 2 anos. Na latinha, eles dão lá 2 anos, 2 anos e meio, depende da empresa que está dando que está passando a validade. Só que na latinha existe uma margem maior ainda. Detalhe, como eu falei, eu já fiz essa live de açúcares há uns 6 anos atrás. E nela eu falei sobre o leite condensado, que ele muda de cor quando você armazena. Então, ele fica da cor de doce de leite. Isso, a cor de doce de leite. Ele vai caramelando a cor, só que ele não está estragado e o sabor não muda, é de leite condensado, tá? Só que fica um pouquinho, então o leite vai ficar um pouquinho mais amarelado quando você for fazer o leite, porque o leite condensado vai ter mudado um pouco de cor. Isso se você passar de 5 anos a latinha ou a caixinha armazenada, tá? Então é possível fazer leite com o leite condensado, diferente da marca. Esse leite aqui longa vida, se chama longa vida, mas ele não dura uma vida toda não, tá? Cada empresa tem dá uma margem de validade para ele. Lembrando sempre, quando eu for falar de validade dos produtos depois de armazenado, vai ter uma live só disso,
eu vou frisar melhor sobre como que as empresas funcionam. E elas dão uma margem de segurança para elas. Então, se a Nestlé dá aqui a Nestlé é a única que dá 5 meses de validade, tá? Todas as outras 3, 4, 2, mas mais que isso elas não dão validade. A Nestlé é a única que dá 5 meses de validade. Então, o que acontece? Essa caixinha aqui, ela não tem como você fazer uma outra técnica nela para fazer com que dure mais. Não tem, ela já está no máximo que a empresa diz. Então, se a Nestlé diz que vale 5 meses, eu consigo garantido pelo menos 6, tá? Armazenar. Então, qual que é o truque que eu uso? Eu faço rodízio mais rápido das caixas. Se na minha casa eu uso 5 caixas por mês do leite Nestlé, eu compro a cada mês 5 caixas olhando a data de validade no mercado, porque eu sempre pego de promoção. Então eu pego que está mais fresco, que chegou o lote mais recente. E aí a cada mês eu vou usando as caixas que estão com mês de uso, com mês de validade vencida. Então eu sempre tenho leite armazenado para no mínimo 5 meses, com a margenzinha de 1 mês, que é o que a Nestlé faz. Então, usando essa lógica, eu vou ter leite armazenado por 6 meses para ajudar facilitar no armazenamento do leite em pó. Se eu uso por mês 5 caixas, se eu fosse armazenar leite em pó para suprir a necessidade das caixas, eu teria que armazenar pelo menos calculando por baixo, umas 3 caixas de lata de leite em pó, tá? Então, e a caixa de leite em pó é bem maior que ela. Aqui vem 12 litros. Essa aqui vem, acho que 28 ou 32 latas, se eu não me engano, tá? Então, gente, essa técnica de usar a data de validade, fazer um jogo com a data de validade, de rodízio dentro da sua casa, te ajuda a você conseguir armazenar mais leite de outros tipos diferentes para outros tipos de receita que você use e até principalmente para as emergências, tá ok? Falei do leite, acho que não esqueci de nada do leite. Se eu esqueci alguma coisinha, algum tipo, alguma forma, podem escrever a pergunta aí, que daí a gente explica para vocês. E o último que eu queria falar com vocês, que eu não anotei na lista, mas é porque realmente eu esqueci, o sal. O sal, ele é uma base, então, da mesma forma que o açúcar, vocês vão ver quando nós fizemos a live de pasteurização, o açúcar é um dos ingredientes que faz com que a receita dure mais na pasteurização. O sal é no caso das salgadas, o açúcar na doce e o sal nas salgadas. Então, o sal, ele meio que já é um conservante, assim como o açúcar. Então, não precisa de técnica também para armazenar. De técnica que eu digo, quando eu falo técnica, é a do sachê, a do álcool, a do louro, a do alho. Isso eu estou chamando de técnica, mas realmente precisa de uma técnica. Quando o sal, ele com a umidade, ele vira água. Então, ele não pode ficar num lugar que tem umidade. Quanto à embalagem dele, os roedores não vêm, garanto para vocês, no sal, não estão chegados não. Então, a embalagem até pode ser a mesma, mas eu vi uma irmã, aquela irmã que eu falei na live anterior, a Magna, ela armazena na garrafa PET, e eu achei, além de fofo, mais seguro com relação à umidade, porque se você tá com a garrafa PET bem sequinha, não vai ter problema nenhum de armazenar lá, e ele vira água depois, tá? E eu peguei o sal grosso, e o sal refinado, sal marinho. Mas existe um outro sal que eu tô sem ele em casa agora, sal marinho, falei sal marinho, mas sal marinho é o outro que... Oi? Aginossal. É o outro que você queria falar? A Leila já me lembrou de outro também. O aginossal não é um sal extraído do mar, ele é um sal extraído de outro produto, agora não tô lembrando qual. Mas também tem o aginossal. Falando do sal, esse refinado, iodado, o sal grosso, esses você não precisa de técnica nenhuma. O sal marinho precisa ser colocado numa embalagem. Eu costumo colocar numa embalagem para proteger. O sal marinho, ele é igual ao mel, ele tem propriedades que ajudam em alguns tipos de enfermidade. Então é super importante vocês terem pelo menos 1 quilo de sal marinho armazenado em casa. Ele é um sal mais caro, sim.
O aginosal também, só que o truque do aginosal é dar sabor para alguns alimentos. Então, quem está acostumado e fez curso de churrasqueiro, o truque de deixar o churrasco mais saboroso além de colocar o sal grosso, colocar uma pitada de aginosal. É ele que dá o sabor, aquele sabor que a gente come em churrascaria do churrasco tão gostoso, tá? Se ele faz isso com a carne, imagine com as outras comidas. Ele dá realmente um paladar muito melhor na sua receita. Então, tenham em casa pelo menos 1 quilo de cada. A minha mãe tem um ditado que ela diz que se você quiser conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Comer 1 quilo de sal com alguém, se for só você e aquele alguém, 1 ano é pouco. Então, para conhecer alguém, no mínimo tem que ter 1 ano de convivência para poder conhecer alguém. Então, tirem a margem de quantas pessoas tem na sua família e quantos quilos de sal você usa por mês. Eu aqui 1 quilo de sal dá para 6 meses. Mas eu não uso só o sal, eu uso o sal... esqueci o nome agora, deu um branco. Sal grosso. O sal grosso. Eu uso o sal rosa. Tanto o sal rosa empedrado grosso, como o sal rosa refinado, tá? E eu uso, então, por isso que o sal, para mim, 1 quilo de sal dura 6 meses. Porque eu uso também o fondor e o caldo de galinha e o caldo de carne. E eles são feitos de sal, gente. Então, o que acontece? Se eu coloco um, eu não vou colocar o outro. Se eu coloco na minha receita lá no meu frango... vamos supor, hoje a minha filha vai fazer uma pizza para uma atividade da primária e eu tô cozinhando um frango aqui para fazer para ela. Então, para dar um saborzinho no frango da pizza, eu coloco o fondor. O fondor já tem sal, então não vai sal de nenhum outro tipo. Eu já coloquei fondor, entenderam a lógica? Aí automaticamente eu economizei o sal e também economizei o aginosal. Então é essa lógica que vocês vão usar. Façam um cálculo dos sais que vocês usam em casa e ver a quantidade que você usa por mês de cada um deles. E aí, armazenando. No meu caso, 1 quilo de cada um dá tranquilo para 1 ano. Usando essa lógica. Porque, eu tenho... Esse aqui eu comprei ano passado, já tem 6 meses. O fondor eu comprei ano passado junto com esse, já tem 6 meses. O que vai mais rápido aqui em casa é o sal rosa, tá? Que a gente usa muito, porque ele salga bem e ele... não usa muito para salgar. Eu gosto do sal rosa por isso. E ele também é aquela história do açúcar refinado. Ele é muito mais saudável, o sal rosa. Tá? Acho que eu não esqueci de nada. O fondor, o caldo de galinha e o caldo de carne industrializado, que são esses em pó, vocês podem... como eles estão misturados com outros produtos, eu aconselho vocês comprarem a embalagem que tem a validade de 1 ano, 1 ano e meio, dependendo da marca, tá? E colocarem dentro de outra embalagem e usar sim alguma técnica, embora tenha o sal neles, porque tem outros produtos que eu não sei como foram processados dentro do caldo, tá? Tanto da carne, quanto da galinha, quanto do... Agora, aqueles tabletinhos de caldo Knorr, caldo Maggi, dessas marcas assim, que são tabletinhos que tem gordura junto com eles, aqueles lá vocês usem a validade da embalagem, porque ele contém gordura, ele rança, ok? Ai, que lindo que ficou essa pergunta! Ela fez um visual merchandising aqui na palavra pergunta, gente. Daqui um pouco eu respondo todas as perguntas, tá? Mas ficou bonito pra caramba a pergunta dela aqui. Então, gente, eu acredito que eu não deixei passar nada com relação a sal, com relação a leite, com relação a açúcar. Mas se tiver perguntas, vamos lá, bora lá. Eu acho que da minha parte aqui eu passei tudo. Pode fazer a primeira pergunta que ficou bonita pra caramba. O que é fondor, irmã? Fondor. Tá. Deixa eu pegar aqui. Nem eu sabia. O fondor, deixa eu chacoalhar pra vocês verem, porque ele é bem amarelinho. Só que quando pega a claridade da luz, ele vai ficando esbranquiçado. Não tá estragado, tá? É só que pegou luz e fica esbranquiçado. Dá pra ver essa altura? Mais? Peraí. Mais perto. Tá dando. Esse tempero aqui, ele é um tempero exclusivo para peixes. Mas eu gosto muito de usar ele em frango, tá? Gente, vale muito a pena esse fondor. Ele dá um sabor muito especial e ele tira aquele cheiro de frango. Sabe aquele cheiro de frango quando você está cozinhando, quando você está fazendo a receita e o frango tem um cheiro forte, um pouco do hormônio, um pouco do próprio frango?
natural do próprio frango, então ele tira esse cheiro. A mesma coisa acontece com o peixe, ele diminui bastante o cheiro do peixe. Com camarão, então, gente, fondor é uma delícia. Deixa eu fazer as propagandas aqui. O outro é o caldo de galinha, que também acontece a mesma coisa, ó, ele fica esbranquiçado, mas ele é amarelinho, só que esse aqui eu não vou mexer não. Ó, caldo de galinha, só que tem outros condimentos junto misturado, tá? Esse aqui, como eu não sei, o fondor não tem nada misturado nele, de ervas, de salsinha, coentro não, como que chama? Orégano, esses outros temperos. Então, como eu não sei como foram processados esses outros temperos, qual é a validade de cada tempero que foi misturado aqui dentro, eu prefiro colocar tanto caldo de carne quanto caldo de galinha em pó, assim, quando eu compro embalagem grande de 1 quilo, dentro de outra embalagem. E uso uma técnica, ou a do sachêzinho, ou eu não tiro da própria embalagem, tá? Ou a do álcool, qualquer uma dessas técnicas eu uso. Próxima pergunta. Eles, fondor, creme de cebola, precisam de alguma técnica para armazenamento? O fondor e o creme de cebola, não. O creme de cebola é a quantidade de sal que tem é o suficiente, e a cebola ela foi caramelada antes de ser feito o pó da cebola. Você sente o teorzinho do sabor quando você come o creme de cebola. Tem outros ingredientes, tem amido para poder fazer o creme quando você cozinha com o leite ou com a água. Então, no caso dos tipos de ingredientes que tem dentro, não tem necessidade de colocar uma técnica. Mas o creme de cebola que não vem em embalagem... Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Ele vem em embalagem... Aqui. Se você comprar um creme de cebola que não venha nessa embalagem de alumínio, aí você tem que realmente usar uma técnica. Mas se vir nessa embalagem de alumínio, usa a própria embalagem para colocar dentro, só para fortalecer, coloca dentro de uma outra embalagem, ou mesmo dentro de um pote. Eu separei um pote grande aqui, ó. Vocês vão encaixando bonitinho as coisas interessantes, ou vários tipos de tempero diferentes dentro do pote, só para isolar de formigas, ratos, roedores, barata, etc e tal, tá? Respondeu do cebola, né? Beleza. Ó, esse sopão, já que nós estamos mexendo aqui com os pacotinhos de alumínio, esse sopão ele também tem sal o suficiente. Só que ele tem macarrão. E o macarrão eu não dou uma validade mais do que 2 anos, porque quando você vai cozinhar ele quebra, se ele fica muito velho. Então eu aconselho, em alguns casos, gente, eu já tive, abri já com 5 anos desse aqui e não quebrou macarrão nenhum na hora de cozinhar, ficou as conchinhas bonitinho lá. Então, varia muito de quando você pegou no mercado, de qual a data que você armazenou, de quanto tempo você armazenou. Então o meu conselho é armazenar na própria embalagem ou dentro de uma outra embalagem, mas não tirar dessa embalagem, e não precisa usar técnica nenhuma, tá? A validade dele já é particularmente 1 ano. Beleza? Respondeu todas as perguntas? Então, acredito que dá para finalizar a live de hoje. Não esqueci de nenhum açúcar. Na live do açúcar da outra vez que eu falei de uns tipos de balas também. Como eu separei uma live exclusiva para guloseimas, então as balas eu não vou estar falando aqui nessa live, porque eu vou estar falando na live de guloseimas, tá? Tanto as balas, doces, bombons, tudo mais. Que bom que respondeu todas as perguntas, esclareceu, foi uma live mais rápida hoje, mais tranquila. Ficou tudo mais esclarecidinho. Quantas pessoas tem aí? 9. Legal, gente. Obrigado pela participação. Obrigado por dedicarem um tempo para ouvir sobre esses assuntos que hoje tem sido assim uma coisa muito procurada. As pessoas querem saber fazer o armazenamento, querem se especializar nisso e querem estar preparados para os tempos difíceis. Mesmo que os tempos não sejam difíceis, se a gente aprende a conviver com armazenamento em casa, fica muito mais fácil de você ser autossuficiente, de você se sentir bem, de você conviver em família e resolver os problemas, porque não existe nada mais difícil do que você tentar preparar alguma coisa para a família comer e não ter os ingredientes para a família comer. Eu não tenho um armazenamento como eu já tive, mas eu tenho um pouquinho de cada coisa em casa, e um pouquinho de cada coisa é o meu veículo de fé. E depois no finalzinho, quando eu for encerrar a live, eu explico o que é o veículo de fé. Faz a pergunta. Espera, eu tenho uma pergunta. Horácio de Souza. Espero que não tenha falado errado. Qual o melhor caldo, em tabletes ou em pó? Tipo Sazon ou Conor?
Ou Nor. Não sei falar isso. Quinor. Isso, Knorr. Quinor. Nunca come, né? Um homem não compra Quinor. Não como. Gente, indiferente da marca, quando se trata desses temperos, vai muito do paladar da pessoa. A minha família aqui, eu meio que tá acostumada já. Esses caldos aqui em pó, ele é bom para armazenar. Mas eu tenho um esposo que fez gastronomia, ele quer me matar quando eu faço propaganda dos caldos prontos em pó. Porque ele me ensinou a fazer o caldo fresquinho, puro, tanto de legumes, quanto de carne vermelha, quanto de frango. Então você a receita se transforma completamente em outra quando você faz o próprio fundo, o próprio caldo em casa. Então, quando se trata de armazenamento, sim, eu defendo os pós, tá? Mas com relação a qual vai ser o melhor, se vai ser ele falou um aí, repete aí pra mim os que ele falou. Sazon? Sazon, esse mesmo. O Sazon aqui em casa, ele é muito famoso na fala, mas acho que eu comprei o Sazon uma vez só na vida. Não é que ele seja ruim, não é isso. É que eu tenho já minhas preferências de comprar o Fondor, eu compro de 1 kg, o custo-benefício do Fondor, do caldo Maggi não, caldo de galinha, o caldo que é indiferente, não sei nem que marca foi esse caldo de galinha aqui, e o caldo de carne, que tá no canto de cada casa, ou eu mudei, não, caldo de carne tá aqui, ó, caldo de carne, indiferente da marca, eu comprei 1 kg. Um tinha 2 quilos, outro tinha 1,5 kg, outro tinha 1 quilo, cada um tinha uma quantidade grande, onde eu consigo conviver com essa quantidade com quase 1 ano, usando outros tipos de sais. Então, assim, o sabor, a marca, vai depender muito do paladar da pessoa, tá? Mas eu tenho um grupo no Face de gastronomia, um grupo de bolos, é o Cake Design, que não estou trabalhando com eles agora, porque vocês viram o trabalho que eu estou tendo com a tecnologia para poder passar essas lives para vocês. Eu estou fazendo num celular, eu já vi que a imagem não fica legal, só está quebrando um galho para ensinar. Então, nesses grupos que eu tenho no Face, eu vou estar ensinando mais para frente, assim que a situação melhorar aqui na nível de tecnologia, eu vou estar fazendo vídeos lá de como cortar carne, como se comprar carne em peça e separar o que é cada tipo de carne, os tipos de tempero, o quanto é de vantagem você fazer um fundo em casa, porque você fazer um fundo em casa, você aproveita todos os restos, casca de cebola, casca de cenoura, o talo do alho poró, tudo se aproveita, você não perde nada. E o fundo fica maravilhoso. Você faz a receita fica outra coisa. Aí você fala, nossa, como ela cozinha bem. Não é que cozinha bem, é que quando tem a técnica correta, o método correto, o sabor fica extraordinário, fica fenomenal, tá certo? Então vai depender muito do seu gosto. Não existe um melhor ou um pior nesse caso, tá? Acabou as perguntas? Perguntei porque o tablete tem gordura. Será que teremos uma live para caldos? E perguntei para armazenamento e não para paladar, pois não uso em casa. E é a esposa, é a irmã Cristiane. Entendi. Gostei da pergunta e gostei do esclarecimento também. No caso da gordura, é o que eu falei anteriormente. Por ter gordura no tabletinho, ele não vai ter validade maior. Então, não tem gordura. Indiferente de qualquer marca, voltando à sua pergunta anterior, indiferente de ser qualquer marca, por ter gordura, rança. Se rança, você perde o produto, porque o paladar fica horrível. Ele não está estragado, até dá para usar, gente. Não vai matar, como eu digo sempre. Mas o paladar é insuportável para algumas receitas. Então, meu conselho é, se for armazenar, armazenem nessa técnica. Tem um pouco de gordura sim, mas dura mais. O caldo de carne é a mesma coisa, o fondor é a mesma coisa. Só que não é tanta gordura quanto no tablete. E o tablete, não sei se vocês já perceberam, quando vocês guardam por 3, 4 meses o tablete em casa, ele começa a oxidar a embalagenzinha de metal que vem nele. Ele é papel pelo lado de dentro e metalzinho, um alumíniozinho pelo lado de fora. Quando acontece, quando é esse tipo de embalagem, por ter gordura e ter o sal, o que eu falei pra vocês, ele vira água. E a gordura, ela rança. Então ele começa a soltar a água dele para se separar da gordura que está no tabletinho e começa a danificar a embalagenzinha. E isso você não vai ficar cuidando do seu armazenamento toda hora para poder ver, vazou, pegou umidade no sal e ele começou... E a oscilação de calor dentro de casa
faz essa diferença. E é uma coisa que, se você não tem um ar-condicionado para controlar a temperatura ambiente, você não consegue controlar seu armazenamento a nível de temperatura, tá? Então, quando se trata de guardar algumas coisas, que foi uma pergunta muito boa que ela fez, na verdade foi o esclarecimento dela que se tornou uma pergunta muito boa. Você tem que prestar atenção que tipo de isolante você está usando na hora de armazenar, que local você está armazenando, porque tem coisa que você tem que armazenar no claro, tem coisa que você tem que armazenar no escuro, tem coisa que qualquer um dos ambientes serve. Então você tem que usar uma lógica para tudo, tá? Quando eu vou falar de produtos de validade dos produtos e mais algumas lives no final, lá de medicamentos, combustíveis, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os locais que você pode armazenar e o que tem que ir para o escuro e o que tem que ir para o claro, porque o que é indiferente, porque tudo isso conta no final das contas, tá? Grata, perfeito. Quero guardar apenas para usar quando precisar. Amo tua live. E olha, eu não gosto e não assisto live. E olha que eu não gosto e não assisto live. Isso é um privilégio, hein? Eu tenho recebido muitos elogios e eu sou muito grata por isso, porque, gente, eu não sou ninguém. Só pediram pra mim o conhecimento que eu tinha de experiência em casa, de fazer armazenamento, pediram pra mim expor, ajudar as pessoas que estão precisando muito agora. Isso me ajudou por um lado, porque eu estava atendendo telefonemas, acho que um de cada estado, para poder responder. E tudo que eu tô falando para vocês num grupo só, e aí depois ainda fica disponível para um monte de gente olhar. Todos esses que estão olhando, eu não preciso falar de volta. Então, me poupa muito trabalho. Os elogios, eles amassageiam o ego, né? Vocês sabem. Então, não tem jeito. Estou me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Esses mimos, vamos dizer assim, que vocês fazem por mim, me ajuda muito, me incentiva muito. Mas não é uma coisa que eu tenho foco de criar um YouTube só desse assunto. Não, eu vou disponibilizar lá, quem quiser olhar, beleza. Mas eu tenho outros projetos de vida, então vamos dizer assim. Mas que bom, que deu para atingir os objetivos aí, vocês conseguiram compreender. Acabou as perguntas? Um abração para todos. E eu disse que ia falar uma coisa na hora de encerrar. Deixa eu lembrar o que era. Tem coração aí? Ah! Feliz Dia das Mães. Esse foi meu mimo. Eu recebi um pouquinho adiantado do Dia das Mães. Recebi ontem já. E gente, se tem uma coisa que me agrada nessa vida é ganhar flores. Como eu amo flores. Eu amo flores e amo azul, tá? Que fique bem claro. Ontem teve uma brincadeira do Dia das Mães com o pessoal da primária da igreja. E perguntaram para as crianças, no caso para minha filha, qual era a minha cor favorita. Eu falei, eu te deserdo se você disser que não sabe qual é a minha cor favorita, porque eu deixo bem claro para o mundo inteiro saber que eu amo azul. Bom, enfim, eu tinha mais uma coisa que eu ia explicar no final. Ah, lembrei. Sobre o veículo de fé. O veículo de fé é quando nós temos um pouquinho de cada coisa em casa. Eu já falei isso em outras lives, mas eu sempre repito porque funciona. De verdade. Quando nós temos um pouquinho de cada coisa em casa, o Senhor tem o veículo de fé para nos abençoar com cada coisa. Então, se eu tenho uma botija com um pouco de trigo, agora eu vou citar bem o exemplo da viúva de Serepta, e um pouquinho de óleo, aquele ali é meu veículo de fé. Se eu precisar numa emergência, o Senhor vai fazer multiplicar aquele pouco que eu tenho. Aconteceu essa semana, eu tinha acabado o chocolate de casa, são apaixonados por Nescau e Toddy. Tem um grupo que gosta da parte do Toddy, outro grupo que gosta da parte do Nescau e outro grupo que gosta dos dois juntos. Eu sou dos dois, tá? E tem uns ainda que gostam de misturar os três não, mas leite em pó, o Nescau e o ovo maltine e fazer um batido. Ela ainda fez assim, esse é bom. Tá certo. Gostam de fazer esse ainda. E tinha acabado. Imagina essa galera que é viciada nisso, acabar o chocolate. Eu falei, bom, eu vou no mercado só amanhã, hoje eu não vou, meu marido tá de cama, então eu tô cuidando dele, diretão. E aí, eles procuraram, claro que criança procura a casa inteira, né? Vai que tem algum lugar armazenado esse Toddy, esse Nescau, ninguém achou. Quando foi hoje de manhã, antes de eu sair, eu encontrei... Ontem de manhã, antes de eu sair de resolver as coisas, eu encontrei um pacote bem escondidinho no armário. Eu falei, mas não tinha ontem quando eu olhei. Minha filha também tinha olhado, não tinha. Então o Senhor tem o caminho pelo qual Ele multiplica as bênçãos dentro de casa. E é o nosso veículo de fé. Então, eu sei que não é fácil armazenar. Eu já passei pelos momentos de
de vacas gordas, de ter condições e recursos para armazenar de tudo, pelos momentos de vacas magras de não conseguir armazenar nada e pelos momentos de só ter o veículo de fé. Hoje eu estou no momento de só ter o veículo de fé, mas não tem faltado nada em meu lar, então eu sou muito grata por isso. Vocês veem que eu consigo fazer a live ainda viabilizar um pouquinho de cada coisa. Eu tenho um pouquinho de cada coisa em casa. Então, eu sou muito grata por essa bênção e sou um testemunho vivo de que você armazenar, tanto para momentos difíceis, quanto para doença, quanto para uma calamidade pública, não importa. Você vai ser abençoado e o Senhor vai te proteger, mesmo que as suas coisas acabem, sempre tendo o veículo de fé, o Senhor tem como Ele fazer o milagre acontecer dentro do seu lar, tá? E obrigado ao pessoal que, mesmo não gostando de live, que eu sou muito parecida, estão fazendo esforço aí de estar assistindo as lives para poder passar e para poder praticar isso, tá bom? Enfim, era isso que eu precisava falar. Eu vou encerrar com vocês agora e daqui mais ou menos, eu espero em uma meia hora mais ou menos, eu vou estar passando essa live, se não deu problema nenhum, eu vou estar passando ela para o YouTube, para quem não consegue assistir aqui no Facebook, não tem conta, tá bom? Muito obrigada por tudo e até a próxima da semana que vem, que se não me falha a memória vai ser ovos. 3 técnicas de armazenar ovos, cru e cozido, tá bom? Bye, bye! Obrigada!